Olá, pessoal. Que bom que a gente está aqui de novo, tá dando continuidade ao estudo. E vamos lá. Nosso assunto, nós paramos na última aula sobre a estrutura do balanço patrimonial, conforme o CPC 00 e a Lei 6.404 de 76. Eu pedi para vocês entrarem no site do CPC, verem, conhecerem, darem uma olhada onde encontram todos os CPCs que existem. E eu espero que vocês tenham entrado lá, dado uma olhada, realmente conhecido, e agora tenham constantemente utilizem sempre isso aí, porque vai ser o ponto-chave fundamental para o trabalho de vocês ser cada vez melhor, enquanto contadores, tá? E aí eu trouxe também hoje o CPC 00, também aqui, se vocês podem ver, eu vou apresentar para vocês um pouquinho desse material, que é como complemento do nosso estudo, e quero que vocês acompanhem. Depois eu vou postar lá no grupo esse PDF do CPC 00, que eu tirei diretamente do site do comitê, tá bom? E vamos lá. De acordo com o CPC 00, no item 16, ele apresenta as seguintes considerações sobre as informações contábeis. A posição patrimonial e financeira da entidade, ela é afetada pelos recursos econômicos que ela controla. Sua estrutura financeira, sua liquidez e solvência, sua capacidade de adaptação às mudanças no ambiente em que opera. As informações sobre os recursos econômicos controlados pela entidade e a sua capacidade no passado de modificar esses recursos são úteis para prever, olha só, eu dei destaque aí a capacidade que a entidade tem de gerar caixa e equivalentes de caixa no futuro. Ou seja, o balanço patrimonial e o que a gente demonstra ali quando elabora este documento, que esse documento ele realmente mostra toda a saúde da empresa. Para qualquer um que queira e precise utilizar esse documento, quando ele pegar, ele vai saber a situação financeira da empresa, né? Como ela está de saúde, e vai ser possível também saber se tem condições de gerar caixa, honrar seus compromissos ou não, né? Então, é de fundamental importância o cuidado na hora da elaboração, de acompanhar e de elaborar este documento. O CPC 00, ele nos dá todas essas orientações a respeito de cada conta do balanço. Eu vou mostrar para vocês mais adiante um pouquinho. Na apostila, vocês vão encontrar essa informação a partir da página 16, ok? Vamos lá. O balanço patrimonial deve ser estruturado observando-se as disposições contidas na seção 3, nos artigos 178, 179, 180, 181, 182, na Lei 6.404 de 76, que a seguir está descrito, bem como as alterações feitas nessa lei através da Lei 11.638, de 28 de dezembro de 2007. Bom, a lei, a estrutura de balanço, ela foi modificada, foi alterada a partir da Lei 11.638 de 2007, mas depois dela, a gente tem a lei, outras leis, e a gente vai ver, a gente tem outra lei, a gente vai ver isso mais na frente, tá bom? Todas as leis que alteraram o balanço patrimonial. Aqui, vocês vão encontrar essa mesma informação aqui na apostila, na página 16. O balanço patrimonial deve ser estruturado observando as disposições contidas na seção 3, nos artigos 178, 179 até os 182 da Lei 6.404 transcrita. E aqui na apostila ela está bem mais detalhada, por isso que eu trouxe para vocês, tá bom? Olha só o que diz a seção 3. Balanço patrimonial, grupos de contas, o artigo 178. No balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem
que registrem e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da companhia. E aí vem, no ativo, no artigo 179, as contas serão classificadas no seguinte modo: ativo circulante, isso já aqui você já encontra que ela já está alterada pela Lei 11.941 de 2009. Nem é mais a Lei 11.638 de 2007. Aqui na apostila está bem mais atualizada ainda e detalhada, mas a gente vai ver isso também nos slides. No inciso 2º, ativo não circulante, composto por ativos realizados a longo prazo, investimentos imobilizados e intangíveis. Isso aí foi incluído pela Lei 11.941 de 2009. Parágrafo único. Na companhia em que o ciclo operacional da empresa tiver duração maior que o exercício social, a classificação do circulante ou longo prazo terá por base o prazo desse ciclo. E então, aqui eu trouxe para vocês na apostila, para vocês verem que tem maiores detalhes do que no slide, tá? Eu queria que vocês dessem uma olhadinha depois, com calma, no que diz a lei e as suas alterações, tudo bem? Vamos lá. Voltando para os slides, a gente tem as seguintes informações sobre as alterações. Do grupo de contas, o artigo 178 foi alterado, olhem bem. Na 6.404, diz assim: no balanço, as contas serão classificadas seguindo os elementos patrimoniais que registrem. Segundo os elementos patrimoniais que registrem. E agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e análise da situação financeira da companhia. Olha qual é o objetivo: facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da companhia, ou seja, para que qualquer um que pegue esse documento consiga analisar, ver, entender, analisar e compreender de uma maneira bem facilitada a situação da empresa, para que possa ou fazer investimento, ou ceder crédito, ou gerenciar melhor a entidade. Isso aí é o caput do artigo, né? No artigo 179, as contas serão classificadas do seguinte modo. Aí a gente aqui já observa, olha, que, veja bem, vou voltar um pouquinho. A princípio, a Lei 6.404 de 76, ela foi alterada em 2007, mas em 2009, essa mesma lei que já tinha sido alterada, foi alterada em relação à estrutura de balanço. E aí foi incluído o ativo circulante no artigo 179, na hora da classificação das contas. Em relação aos ativos, foi incluído o ativo circulante, o ativo não circulante, e foi detalhado, né, a composição do que vai realmente constar como ativo circulante e não circulante. Parágrafo único. Na companhia em que o ciclo operacional da empresa tiver duração maior que o exercício social, a classificação no ativo circulante ou longo prazo terá por base o prazo desse ciclo. Ou seja, se a gente está falando do ativo circulante, a gente vai ter que observar o prazo desse pagamento, né? Porque só é o circulante o que está constando dentro de 365 dias. Sobre o passivo, no artigo 180, as obrigações da companhia, inclusive financiamentos para a aquisição de direitos do ativo permanente, serão classificados no passivo circulante quando vencerem no exercício seguinte e no passivo, deixa eu falar devagar, as obrigações da companhia, inclusive financiamentos para aquisição de direitos no ativo permanente,
serão classificadas no passivo circulante quando vencerem no exercício seguinte e no passivo exigível a longo prazo, se tiverem vencimento em prazo maior, observando o disposto no parágrafo único do artigo 179. A gente sabe que o que for passivo circulante vence em 365 dias, até dentro do exercício seguinte, né? Vencerem no exercício seguinte. Porém, se for acima de 365 dias do exercício, então eles já vão ser lançados em exigível a longo prazo. Angélica, onde eu posso buscar mais informações a respeito disso, mais detalhadas? Bom, é o que eu tenho para vocês aqui, dentro do CPC 00. Dentro do CPC 00, vocês vão conhecer toda essa nomenclatura com maior riqueza de detalhes. E eu vou disponibilizar isso aqui para vocês. Olha, na página 22 do CPC 00, R1, ou seja, já corrigido, a gente vai encontrar todos os conceitos e todos os itens que são passíveis de comporem tanto o artigo circulante, quanto o não circulante, quanto as demais contas. Vou mostrar para vocês. O texto remanescente na estrutura conceitual para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis anteriores emitida não foi emendado para refletir qualquer alterações implementadas no pronunciamentos técnicos CPC 26. Apresentação das demonstrações contábeis, conforme, olha, normas internacionais de contabilidade que o espelha, revisada na norma internacional IASB de 2007, ou seja, 2007, agora a gente já tem uma nova alteração. O texto remanescente será atualizado quando forem revisados conceitualmente os elementos das demonstrações contábeis e as suas bases de mensuração. Eu quero mostrar aqui para vocês que esse CPC 00, especificamente que eu estou trazendo aqui para vocês, ele já é corrigido, mas ainda tem novas correções a serem apresentadas. Ou seja, a gente vai ter um R2, que eu acho que ainda não está pronto, ó. Esse texto remanescente será atualizado quando forem revisados conceitualmente os elementos das demonstrações contábeis e as suas bases de mensuração. Ainda é passível de alteração, mas hoje o que nós temos aqui são as seguintes orientações. Premissas subjacentes, princípio da continuidade. As demonstrações contábeis normalmente são elaboradas tendo como premissa que a entidade está em atividade. Aí vocês não vão querer que eu leia o latim aqui, né? E irá manter-se em operação por um futuro previsível, ou seja, o princípio da continuidade, ela existe e vai continuar existindo. Desse modo, parte-se do pressuposto de que a entidade não tem intenção, nem tampouco a necessidade de entrar em processo de liquidação ou de reduzir materialmente a escala de suas operações. Por outro lado, se a intenção ou necessidade exigir, as demonstrações contábeis podem ter que ser elaboradas em bases diferentes. E nesse caso, a base da elaboração utilizada deve ser divulgada. Primeira questão para se elaborar um balanço é observar o princípio da continuidade. E aí vamos falar dos princípios, os elementos das demonstrações contábeis. Daqui em diante eu quero apresentar para vocês. Vejam bem, esse CPC ele traz todos esses elementos que compõem o balanço, do balanço patrimonial. Vamos ler aqui. Mais abaixo a gente vai poder ver, aqui ó, posição patrimonial financeira. Os elementos diretamente relacionados com a mensuração da posição patrimonial e financeira são o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Eles são definidos como segue. O ativo, o que é? É um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados
e o qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. O que eu estou trazendo para vocês? O que eu estou mostrando para vocês aqui? Que no CPC a gente vai encontrar todos os conceitos, todas as orientações para montar, sabermos o que lançar no passivo, no ativo, no patrimônio líquido e em cada conta dentro do balanço. As definições de ativo e do passivo identificam suas características essenciais, mas não procuram especificar critérios que precisam ser observados para que eles possam ser reconhecidos no balanço patrimonial. Desse modo, as definições abrangem itens que não são reconhecidos como ativos ou como passivos no balanço patrimonial, em função de não satisfazerem os critérios e reconhecimentos discutidos no item 4.3 e 4.53, para vocês verem. Aqui, nesse documento, a gente tem riqueza de detalhes de quais são os elementos que podem ser lançados como ativo circulante, como passivo circulante, como exigível de longo prazo, como patrimônio líquido, tudo com riqueza de detalhes. Por isso é tão importante vocês utilizarem, estarem sempre buscando ver se não tem novas informações, acompanharem o CPC, as discussões, tá bom? Para facilitar o entendimento. E aqui, voltando para a nossa apostila, né, para os nossos slides, a gente continua mostrando o que consta no balanço, na estrutura do balanço, quais são os nomes das contas, as formas de organização das contas, como são classificadas as contas do balanço. Olha, a apresentação dos componentes do balanço patrimonial, ela é feita de acordo com critérios definidos pela Lei de Sociedades, né, por ações, que é a 6.404, as alterações posteriores, que tem a Lei 10.303 em 2001, foi a primeira vez que alterou alguma coisa da 6.404, depois a Lei 11.638 de 2007, também veio alterar a 6.404 e já alterou a 10.303, e depois, por último, e a última lei que nós temos é a 11.941, que veio melhorar ainda mais o entendimento de algumas contas do balanço, e é o que eu tenho para vocês, tá bom? Mas o CPC, ele orienta muito bem todos os conceitos. É muito importante vocês utilizarem ele, lerem, tá? E para conhecerem o que realmente é. Ah, tenho uma dúvida. Essa conta eu posso colocar como ativo exigível, como passivo, como exigível de longo prazo no meu ativo, ou é circulante? Aonde eu vou colocar? Como eu posso classificar essa conta? Leia o CPC 00. Leia os CPCs que você vai ter maior orientação em relação aos conceitos. De acordo com a legislação, os ativos são classificados em função do prazo de realização e os passivos de exigibilidade, né? O ativo é de acordo com o prazo de realização e o passivo pelos prazos que são obrigados a pagar, os prazos que eles são exigidos deles de pagamento, né? E são divididos em dois grupos, circulante e não circulante. Agora, como colocar cada conta? Bom, pelo seu conceito, com muito cuidado, estudando com bastante cautela e lendo bem direitinho o CPC 00, fica bem mais fácil da gente classificar. É uma excelente opção. O ponto de partida para os dois grupos é padronizado pelas normas contábeis em um período de 1 ano, ou seja, considera-se no grupo circulante os itens que se realizam ou se exigem em um ano, 365 dias, contando a partir da data do balanço. Por sua vez, no grupo não circulante, são os registrados em itens que se realizarão ou serão exigidos em um período superior a 1 ano. Então, o que a gente pode resumir? No circulante, de acordo com a estrutura de balanço, o circulante, a gente lança os que se realizam, se exigem em até 365 dias, a partir da data do balanço.
e no não circulante o que ultrapassa esse período de 365 dias. O objetivo dessa classificação dos balanços patrimonial é evidenciar as informações para permitir uma avaliação mais adequada da situação financeira da entidade em relação ao tempo de recebimento e pagamentos. Bom, o objetivo dessa classificação das contas, basicamente, é permitir uma avaliação adequada da situação financeira da entidade. Se ela tem condições dentro do tempo, né, determinado de pagar, de sanar as exigências, né, os seus pagamentos, as suas cobranças, as suas dívidas, e se ela tem saúde financeira, né? Tudo em relação ao prazo, ao tempo de existência da empresa, tudo dentro do tempo que está determinado no balanço, né? Dentro do balanço a gente tem um tempo, né, de um exercício de 365 dias, e se nesse prazo, como é que está a saúde da empresa, se ela está conseguindo honrar os compromissos, as responsabilidades, as obrigações dela, se ela está conseguindo arcar com isso, né, e se ela está conseguindo receber esses recursos das vendas, dos serviços que ela prestou. Se não, isso vai acontecer no próximo ano, então como é que a gente vai fazer esses ajustes do balanço, como é que a gente vai fazer esses lançamentos aí. E quem lê tem que ter essa noção, tem que ter esse conhecimento. Por isso o balanço tem a apuração, né, do resultado de cada exercício. E aí tem uma interatividade, que eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhadinha depois. Ela já vem com a resposta e os cálculos aqui atrás. E aí eu trouxe uma seguinte atividade para vocês, olhem só. Uma atividade valendo 2 pontos na nota final. Faça um relatório esclarecendo como era o balanço na Lei 6.404/76 e como ficou a partir da Lei 11.941 de 2002. Na verdade, eu acho que eu não me esclareci bem aqui. O que eu quero saber é como, né, quais foram os itens que foram alterados na estrutura de balanço a partir da Lei 6.404 ou 11.941 de 2009. Agora, como está atualmente a estrutura de balanço? O que foi alterado com a estrutura, com a Lei 9.941 de 2009? Apareceu aí o ativo circulante, né? E foi a partir dessa lei que surgiu, e quais são as contas do balanço a partir dessa lei 11.941 de 2009. Como ficou a estrutura de balanço a partir dessa lei. É o que eu quero que vocês me façam essa demonstração, tá? Pra quê, Angélica? Para vocês começarem a exercitar o conhecimento, deste documento que vai ser a vida de vocês. Principal ferramenta de estrutura, principal ferramenta do contador é o balanço. Então a gente tem que ter bastante um relacionamento íntimo com ele, tá bom? Então, por favor, façam isso. E aí, tá aqui o CPC, vamos usar ele, porque eu vou fazer algumas perguntas em relação a esse CPC. Nós vamos usar muito vocês vão usar muito lançamentos de balanços, de dados, de informações em balanço, e precisam conhecer com riqueza de detalhes o máximo de informações de como conceituais a respeito das receitas, das despesas, dos itens que compõem o balanço, né? E esse CPC ele ajuda bastante a gente compreender isso, tá? Vou disponibilizar para vocês e aí vou ficar aguardando. Deixa eu anotar isso ali para vocês.
Eu vou ficar aguardando essa resposta. Enviar resposta para angelicaideias@gmail.com. angelicaideias@gmail.com, identificando o e-mail com seu nome e disciplina, tá bom? Porque eu recebo nesse e-mail as mensagens de todos os alunos. Se você botar só o seu nome, eu não vou saber de qual aula você é, qual aula que você tem comigo. E aí eu posso te colocar numa conta de outro aluno, de outra sala, de outra turma e acabar que no final não vou conseguir te lançar tua nota no tempo bom, tá bom? Por favor, registrem aí, identifica com o teu nome e a disciplina. Tipo assim, Silvestre, contabilidade intermediária, beleza? Assim fica fácil de identificar. Não esqueça, faça um relatório esclarecendo os itens que foram alterados na estrutura do balanço a partir da lei 11.941 de 2009. Como ficou essa estrutura de balanço a partir dessa lei? E aí faz para mim o modelo. Se puder, coloque lá. Na 6.404 era assim, e a partir da 11.941 é desse jeito. Isso, pode fazer a estrutura. Faça as duas estruturas como modelos. Como era com a lei 6.404 de 76 e como é a partir da lei 11.941 de 2009. Entendeu? Você vai me dizer teoricamente, mas depois você vai fazer os dois números. Olha, a estrutura era assim. Agora a estrutura é assim. Tá bom? Botando o ano. Combinado assim? Por favor, meus amores. E até a próxima aula. Eu espero na próxima aula estar presencialmente com vocês. Amanhã eu vou fazer o raio-x do meu pé para saber como é que tá. E aí, na quinta-feira eu vou no médico, que eu não consegui outra vaga de jeito nenhum, nem adianta que eu não consegui. Consegui para quinta-feira esse médico para ver como é que tá meu pé. Eu espero que esteja saradinho para eu poder andar à vontade e ir aí com vocês presencialmente. Alguns de vocês já tô até com saudade. Tá bom? Ó, um abraço, conto com vocês.